gravando com vocês e para vocês mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Loucos, louco, mas é claro, por Jesus. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e vamos começar a ministrar mais uma lição, a lição de número 4, que será licionada no dia 28 de abril de 2024 na sua igreja, no próximo domingo. O tema dessa lição é um tema muito promissor: como se conduzir na caminhada, né? Qual é o padrão de vida nessa caminhada? Qual é o seu estilo? Qual o seu padrão para você, né, chegar aos céus? Então, como se conduzir na caminhada rumo aos céus? A lição traz por tema ou por texto áureo Colossenses 4 e verso 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, né? Vamos também aprender o que significa essa palavra remir, né, nesse ensinamento ou no ensinamento que Paulo traz para nós, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4 e 5. Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Também vamos aqui ver nesse conteúdo sobre prudência e sabedoria, o que significa essas duas palavras tão importantes, tá? A nossa lição traz por tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso comentarista é o exímio Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, e ele divide, como é de costume, a lição em 3 partes principais. Tá? Primeira parte, nós temos o padrão de conduta na caminhada cristã. Na segunda parte da nossa lição, no segundo tópico da nossa lição, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E no terceiro e último tópico, vencendo os dias maus, com 3 subtópicos, cada tópico que nós vamos estudar. A lição, na sua leitura bíblica em classe, está em Efésios 5, versículo 15 ao 17, né? É bem pequenino o texto que dá para nós lermos, né? Para ganharmos tempo. Quando é um texto extenso, a gente deixa de lado para nós ganharmos mais tempo. Mas como é curto o texto, então dá para nós lermos. Efésios 5, versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é ou qual seja a vontade do Senhor. Então é a nossa leitura bíblica em classe e também a nossa introdução, que é importante, né? Nós lemos a nossa introdução, tá? Nós também temos o objetivo da lição, que é importante nós trazer para vocês. Primeiro, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. O segundo objetivo é explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E o terceiro objetivo, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Introdução da nossa lição. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo dessa caminhada ou desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Aqui está uma visão geral da lição, nessa introdução dessa lição, né, de número 4, tá? Um panorama, o que nós vamos ministrar, trazer conteúdo para vocês, tá? Então nós temos nosso primeiro ponto nessa lição, já sem mais demora,
já adentrando aqui no primeiro ponto da nossa lição, nós temos aqui o padrão de conduta na caminhada. No primeiro ponto, nós temos Jesus como nosso padrão de conduta. Então, nós vamos ver qual é, né, o exemplo que Jesus deixou para nós de um padrão de conduta que, quando ele esteve aqui na terra como homem, né, ele caminhou nesse padrão, ele andou nesse padrão. Então, nós vamos ver o exemplo que Cristo deixou para cada um de nós. Seguir o exemplo do Pai significa um padrão de conduta. Esse padrão de conduta no latim significa patronos ou patronos, ok? Ou seja, aquele que segue os passos do Pai. Tá? Então, no latim, padrão significa patros ou patronos, que significa seguir os passos do Pai. Esse padrão de conduta são requeridos por Deus de seus filhos, está em Hebreus 12:2. Tá? Então, esse padrão é cobrado, é requerido. Deus exige, né, pede para nós que nós devemos andar nesse padrão de conduta, certo? Esse padrão de conduta está exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus e deve ser seguido por seus discípulos. Então, Jesus andou no padrão de conduta de seu pai, e agora, como exemplo, nós devemos andar no padrão de conduta de Jesus, ok? João 3 e verso 15. A obediência, qual é esse padrão de conduta? Tá? Então nós vamos ver aqui alguns requisitos para esse padrão de conduta. Primeiro, obediência, tá? Que requer-se nesse padrão de conduta. Segundo, humildade. Terceiro, santidade. E, por último, amor e esperança. Foi os exemplos, né? Ou o padrão que Jesus deixou para ser vivido por seus discípulos aqui nesse planeta. Tá? 1 Coríntios, verso 11 e verso 1. Só você ler, você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo, verso 11 e 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, você vai ver esse padrão. E também João, capítulo 13 e verso 1, está a descrição desse padrão. Tá? Nós temos que andar em obediência, tá? Santidade, amor, esperança. Foi o padrão de exemplo que Cristo nos deixou para que nós possamos andar nele, para nós chegarmos aos céus, ok? Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, fazendo a vontade de Deus. Como é um discípulo de Cristo faz a vontade de Deus? Então nós vamos que todos os discípulos de Jesus, tá, devem andar na vontade de Deus, assim como Jesus andou na vontade de seu Pai. Né? Então aqui a palavra padrão é patronos no latim, fazer ou ser igual ao Pai, seguir os passos do Pai, porque essa é a única arma para vencer o diabo, andar sempre na vontade de Deus. Tiago 4 e 7, né? Sujeitai-vos a Deus, debaixo da potente mão de Deus, né? E resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que andar no padrão de Deus, você tem que temer a Deus. Uma vez que você obedece, que você anda em santidade, anda no padrão de Cristo, tá? Então o diabo fugirá de nós, ok? Então essa é a arma poderosa para nós vencermos o diabo, ok? E caminhar para o céu é andar no padrão, no exemplo de Cristo, como ele andou também no padrão do Pai. Essa é uma arma poderosa para vencermos o diabo, certo? Se você quer ser um vencedor, tá? Um cidadão do céu, você precisa andar nesse padrão. Obediência, santidade, esperança, amor, tá? E assim por diante. Esse é o padrão deixado por Cristo. Avançando para o terceiro subponto, primeiro tópico, uma vida cristã bem sucedida. Como se dá uma vida cristã bem sucedida, meu querido? Olha aqui, o segredo de uma vida bem sucedida é seguir o exemplo de Cristo, sem dúvida. Se você quer ter sucesso, você tem que seguir. Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo.
E certamente Cristo veio nessa terra imitando o seu Pai que está no céu. Então tudo, né, se direciona para o nosso Pai que está no céu. Então Paulo pede para copiar, para ser imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo. Lá em Antioquia, no capítulo 11, versículo 26, diz que os discípulos ficaram ali 1 ano. E a partir dessa estadia deles ali, as pessoas começaram a olhar para eles e dizer: olha, esses são parecidos com Cristo, anda como Cristo, obedece como Cristo, fala como Cristo, certo? As suas atitudes são de Cristo. Então, pela primeira vez, eles chamaram ele de cristão, são cristão. Até então, a igreja, os discípulos, eram chamados, né, os do caminhos. Tá? Agora passou a ser chamado de cristão. A partir daí, surgiu, né, a palavra cristianismo, porque eles andavam no padrão de Cristo, ok? Então nós temos aqui esse segredo: uma vida bem sucedida é seguir o exemplo de Cristo. Jesus deixou para nós o maior exemplo de humildade. O maior exemplo, qual? Humildade, obediência, trabalho, santidade, sabedoria e justiça. Mateus 11, 29, tá? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, né? O homem leva nas suas costas um jugo, um fardo de pecado muito pesado. Mas Jesus, olhando para aquela multidão que ouvia ele atento e cheia de pecado, cansado de tanto desse fardo tão pesado nas suas costas, Jesus: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Né? Irmão, esse descanso, né, esse fardo que Jesus tira de pecado e coloca o seu, e esse descanso para a alma, irmão, nenhum homem tem, ninguém pode fazer isso, só Cristo, tá? Só Jesus, ok? Descanso para a alma, para tirar esse fardo do pecado, é só Jesus, tá? A gente pode descansar se o nosso corpo em um bom colchão, em um bom lazer, né? Em um bom resort aí, em um hotel, ok? Quem tem grana, né? Diz que o dinheiro é sombra. Posso descansar, toma algum remédio para dormir, certo? Tem um bom sono, tá? Mas o descanso para a alma só Jesus pode dar, porque a alma do homem é carregada, tem um fardo enorme de pecado. Jesus tira esse fardo, põe o seu que é suave, o seu jugo que é leve, e o homem descansa, dorme em paz, porque ele deita em segurança e levanta em segurança, porque Cristo garante a nossa vitória. Então esse é o segredo de uma vida bem sucedida no reino de Deus, tá? Ser humilde, obediente, né? Trabalho, santidade, sabedoria e justiça. Mateus 11 e 29. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, tá? Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Agora vamos ver esses termos: prudência e sabedoria. Como caminhar, né? Como adquirir a prudência, como andar, né, com prudência e com sabedoria. Primeiro ponto: o que é prudência? Tá? Então vamos ver aqui. Para nós adquirirmos prudência, o segredo é temer a Deus. Não tem outro meio, não tem outro recurso, não tem outro caminho. É temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é obedecer, certo? Ser referência ou referente, ter referência a Ele, ok? É obedecer a Deus, é ser obediente, ser temente, tá? Ter Deus acima de tudo, ter Deus como prioridade em nossa vida. Então isso é temer a Deus, não ter medo de Deus, ok? Quando nós temos temor a Deus, nós recebemos sabedoria e adquirimos prudência. Olha aí, então não é difícil. A sabedoria e a prudência, nós adquirimos ela através do temor a Deus.
Então quem teme a Deus é prudente e sábio, né? É prudente. Quem ganha almas que sábio é. Por quê? Porque teme a Deus e está trabalhando para o reino de Deus. Mas a pergunta que foi feita é: o que é prudência? Então veja aqui a resposta. Prudência é, resposta, a sabedoria na prática. Tá? Efésios 5:15, Provérbios capítulo 1, Provérbios número 1, né? E verso 1 e 7 ao 7. Então, prudência é a sabedoria na sua praticidade, tá? Você é prudente, tá ok? E você anda prudentemente, então todos vão ver que você é sábio, porque você vai praticar a sabedoria através da sua prudência. Você não é uma pessoa precipitada, uma pessoa nervosa, que age fora do tempo. Quando alguém vem pedir conselho ou vem, né, contestar você, você calmamente você pensa para dar resposta, para você resolver um problema. A Bíblia diz que nós devemos irar, mas não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Ou seja, no momento da ira você tem que ter prudência. Um problema sério, uma discussão, né, algo tremendo, você prudentemente acalma, pensa, espera passar aquela fúria, aquele nervosismo, e quando você estiver em si tranquilo, então você dá a resposta e você vai então solucionar, né, esse problema e resolver tranquilamente, porque você foi prudente. Isso é prudência. Resolver os problemas com sabedoria. Tá? Está pegando fogo, está brigando, está tudo de cabeça para baixo, e você prudentemente, calmo, tranquilo, espera baixar a poeira, e aí então você traz a solução, a resposta, né? Acabou o nervosismo e prudentemente você usa a sabedoria na sua prática e resolve o problema, e as pessoas vão te aplaudir pela a sua prudência, né? A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né? Não errar o alvo, ser prudente, tá? São exemplos, tá? Para nós adquirirmos e praticarmos a sabedoria. Então nós temos em Efésios, você pode consultar Efésios 5:15 e Provérbios 1 e verso 1 ao 7. Você vai aí ver o que é prudência e sabedoria. Avançando para o segundo ponto, nosso segundo tópico: não andeis como necios. O que é essa palavra, né? Então vamos ver aqui: impureza, cobiça, torpeza, chocarrices, incontinências, desobediência ou desobedientes, bebedice, né? Beberrões, ok? São as listas enumeradas pelo apóstolo Paulo das pessoas insensatas ou nécia, das quais o apóstolo Paulo diz que elas não herdarão ou não entrarão no reino de Deus. Está lá em Gálatas, capítulo 5 e verso 20, que são as obras da carne, tá? Daí Paulo vai pedir para que nós enchemos-nos do Espírito Santo e andarmos na bondade, na justiça e verdade. Efésios 5, verso 9 e verso 18. Então o apóstolo Paulo enumera a lista das obras da carne, que são 16, tá? E depois ele enumera a lista do fruto do Espírito, que são 9. Então, não andeis como nécio, mas pessoas sóbrias, tá? Sabendo o que está fazendo. Porque se você andar nas obras da carne, você vai ser um nécio. Mas se você andar no fruto do Espírito, você vai ser uma pessoa prudente, uma pessoa consciente, e não como nécio, ok? Quais são o fruto do Espírito? São 9. Amor, que é o guarda-chuva de todos os outros subfrutos, né? Que ele é o fruto maior, ok? Então, amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, fé, longanimidade. Então, são 9 o fruto do Espírito Santo.
a obra da carne são inúmeras, mas do Espírito Santo são 9. E essa é a identidade do cristão que está no padrão do caminho que vai para o céu. É essa identidade que indica que nós estamos indo para o céu, ok? A identidade de uma pessoa sábia e a sua conduta na prática cristã, ela deve praticar qual é? A bondade, a justiça e a verdade. Efésios 5 e 9. Paulo deixa claro 3 coisas que o cristão deve fazer. Olha aí, o ensino de Paulo. Primeiro, enchei-vos do Espírito Santo. A primeira coisa, tá? Não encher com bebidas alcoólicas que traz contenda e morte, mas enchei do Espírito Santo que traz vida e vida eterna, alegria. Segundo, viver em sujeição e respeito a Deus, que é o temor. Sujeitar, respeitar, esse é o temor a Deus. Efésios 5 e verso 21, ok? E terceiro, viver em temor a Deus, Efésios 5 e 21. Então, esse é o padrão, tá? Que nós devemos andar como sábios. Se você andar dessa forma, você é uma pessoa sábia. Ao contrário, você é uma pessoa nécia, inconsciente, fazendo as coisas sem sabedoria. Terceiro e último tópico da nossa lição: vencendo os dias maus. Como se vence os dias maus, meus queridos? Olha aqui, remindo o tempo. Para vencer os dias maus, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Nós vamos aprender aqui. A palavra comprar de maneira correta ou no tempo certo é a palavra que Paulo usa para se referir remindo o tempo. Rapaz, totalmente diferente do que a gente pensar. Parece que remir o tempo é economizar o tempo, fazer assim as coisas mais rápidas para que nós economizamos e fazemos tudo no tempo hábil, Mas aqui Paulo vai ensinar, e na lição o comentarista traz, que fazer comprar de maneira correta, no tempo certo. É a palavra que Paulo usa para referir-se remindo o tempo. Isso significa que da mesma maneira que alguém era sábio para comprar no tempo certo, os cristãos devem ser sábios em todo o tempo e jamais deixar de servir a Deus conforme a sua vontade. Olha aí, Efésios 5, versículo 16 ao versículo 17. Então isso é remir o tempo, fazer as coisas certas na hora certa. É como um comprador, comprar as coisas na hora certa. Então, remir o tempo, fazer as coisas certas, Aí você está cumprindo essa palavra. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios e também João aos discípulos, criou na igreja primitiva uma expectativa muito grande acerca da volta de Jesus. Então Paulo pregava, ensinava, o apóstolo João também, e as suas pregações eram tão contundentes que a igreja primitiva esperava Jesus voltar naqueles dias, aquela expectativa, Como foi na transição de 1999 para 2000, porque os antigos tinham em mente que 1000 chegaria, mas 2000 não passaria. E quando chegou 1999, todas as pessoas venderam suas propriedades, muitas pessoas, gastaram o dinheiro que tinham porque eles esperavam que o mundo ia acabar. Porque o ditado dos antigos era que 1000 passaria, mas 2000 não chegaria. Mas chegou o ano 2000 e nada aconteceu. Aí o inimigo, aproveitando a oportunidade, então lança a teologia da prosperidade. Até 1999, os cristãos como Paulo e João pregavam sobre o arrebatamento, a volta iminente de Cristo. Todo mundo está na expectativa. A partir de 2000, que viu que Jesus não voltou, Satanás lança a teologia, a falsa teologia da prosperidade. Chave de carro, chave de casa, dinheiro no banco e assim por diante. Aí a turma que estava na expectativa da volta de Cristo volta a sua visão para o horizontal, para a terra.
Ora, se Deus pode me dar chave de carro, chave de casa e dinheiro no banco, para que eu quero ir para o céu? Foi uma estratégia, e hoje dizem que 70% dos cristãos já não crê mais na volta de Cristo. E pouco se prega sobre o arrebatamento da igreja. Essa verdade tão contundente, né, e tão real. Ok? Então o inimigo pôs a visão do homem que estava no céu, do crente, agora voltou para a terra. Era vertical, agora se tornou horizontal. Mas a parábola do bom samaritano cai bem nessa situação. Ali no bom samaritano nós temos o bom samaritano que tipifica Jesus Cristo, tá? O homem caído, o que foi assaltado, tá? Moribundo, quase morto, representa a humanidade que foi enganada pelo salteador, né? Que é Satanás. O salteador é Satanás e seus demônios, que deixou quase morta a humanidade, trouxe a morte para a humanidade ali no Éden, enganou Eva e toda a humanidade juntamente com ela e Adão, ok? Representa isso aí. O salteador representa Satanás e seus demônios, certo? A estalagem, né? Quando o bom samaritano pega o moribundo e leva e coloca, passa, né, azeite e unta ele com vinho ali para sarar suas vestiduras, fala também do Espírito Santo, ok? E aí coloca na estalagem, que é a igreja hoje. Quando a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja é a oficina do homem perdido, ali que se conserta o pecador. A estalagem significa igreja. Então o bom samaritano leva ali para a estalagem e fala para o cuidador, para o dono da estalagem, que é o Espírito Santo também: olha, cuida desse homem e eu vou te dar 2, não me lembro agora o nome da moeda, 2 réis, né, ou 2 cêntimos, e você cuida dele. O que passar eu volto, mas se o que passar disso, eu te pagarei. Então chegou 2000 anos, Jesus não voltou, estamos vivendo de hora extra, mas a qualquer momento Jesus pode voltar. Estamos na estalagem, estamos na igreja, sendo cuidado pelo Espírito Santo, mas tudo o que passar, Jesus vai retribuir, mas ele voltará para levar a sua igreja, tá? Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. E Deus não vive no passado e nem no futuro, Deus vive o presente. Porque no tempo de Deus, no Kairos de Deus, não existe passado nem presente, tudo, nem passado nem futuro. Tudo está presente, patente diante dos olhos de Deus. Então, ele não está passando da hora, ele sabe a hora certa, porque Deus não precisa ter pressa, ele vive no presente. E na hora certa, nós estamos pensando agora, em 2021, nós completamos 24 anos depois de 2000, que já passou, né? Se Jesus ia voltar 2000, já passou 24 anos. Mas não importa, pode passar 30 anos, né? 2030, 2050, ele vai voltar. E ele disse: o que passar, eu pagarei, tá? Então o Espírito Santo está cuidando de nós. E Jesus vai voltar e ele vai nos arrebatar para o céu. Então essa é a interpretação da parábola do bom samaritano para aquele doutor da lei, ok? Então avançando, você tem aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios e João também escreve aos discípulos, criou na igreja, ou cria na igreja primitiva, uma expectativa muito grande acerca da volta de Cristo. Você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51 e no evangelista João, o evangelho segundo escreveu João, capítulo 21 e versículo 23, ok? Tendo em vista que o Senhor não voltou nos dias da igreja primitiva, não significa que devemos perder a esperança, tá? Nós devemos aumentar nossa esperança, porque ele vai voltar. Vai passar alguns anos, mas ele vai voltar, ok? Nós estaremos aqui, nem que passe 1000 anos, mas nós estaremos firmes e a nossa esperança não pode esmorecer. Ela tem que permanecer firme, porque a esperança não é a última que morre, mas ela permanece viva em nossos corações para sempre. Pelo contrário, devemos remir o tempo ou estar ciente de que a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Confira lá em Mateus 25 e 13.
Então, remir o tempo é ter certeza, fazer a coisa certa até que ele volte. Amém, meus queridos? Avançando para o terceiro ponto do nosso terceiro tópico, já chegando no finalzinho da nossa lição maravilhosa, uma lição resumida, mas contundente, com bastante subsídio para nós. Acredito que você está aprendendo e vai poder ministrar na sua classe, ok? Terceiro subponto, os dias são maus. É claro, irmão. Jesus disse, olha, fazei tudo agora, porque cada dia, o dia de amanhã, né, ele cuida de si mesmo, porque os dias são maus. E quando for fazer alguma coisa, ore a Deus, se Deus permitir, se Deus quiser, nós faremos isso e isso, mas se Ele não permitir, porque o dia que vem, né, os dias são maus e cada dia cuida de si mesmo. E nós temos que estar preocupados com este momento em adorar a Deus, em servir e esperar Jesus a qualquer momento, tá? Remindo o tempo, fazendo as coisas certas, tá? Então os dias são maus. Tanto Paulo como o apóstolo João se referiu aos dias maus, tá? Paulo disse que os dias são maus e disse também que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, certo? A luz da verdade de Cristo. Está em Efésios, você pode conferir 5,16 e você pode conferir em 2 Coríntios 4:4, tá? Então João e Paulo falam a respeito disso. O apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno e o próprio Senhor Jesus disse, depois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus, pode conferir em Mateus 24:12. E em Marcos 14:38 você confere também, tá? Diz assim, bem-aventurados os servos que quando o Senhor voltar, o encontrar vigiando e orando. Então isso é remir o tempo, é fazendo as coisas certas, o temor de Deus, tendo prudência e pondo a sabedoria na prática, certo? E vigiando e orando, porque quando o Senhor voltar, encontrará você nessa forma. Então não preocupe com o dia de amanhã, porque cada dia tem, né, o seu cuidado de si mesmo, o seu mal, mas se preocupar com o dia presente, está orando, vigiando, andando prudentemente, praticando a sabedoria, porque a qualquer momento Jesus volta, tá? E Deus, Jesus disse que o servo que quando o Senhor voltar, os encontrar vigiando, orando, será arrebatado. Mas aqueles que tiver despercebido como as 5 virgens imprudentes, ficarão e será triste o lamento, tá? Para encerrarmos a nossa lição, nós vamos aqui para a conclusão, como é de costume, né? Das nossas lições, tá? Sempre fazendo a nossa conclusão, ok? Então, indo aqui para a conclusão da nossa lição, em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. 2 Timóteo, pode conferir lá, 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa, né? Com certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Hebreus, pode conferir em Hebreus, capítulo 12 e verso 14. Então, remindo o tempo, ok? Sendo prudente e andando com sabedoria, praticando a sabedoria, né? Isso é remir do tempo, fazer as coisas certas, porque a qualquer momento Jesus volta para buscar o seu povo e eu e você não podemos estar fora dessa, tá? O arrebatamento é real, o céu não é uma miragem, o céu é real, o céu é concreto e eu e você vamos estar lá, se Deus quiser, com Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, Deus abençoe sua família. Não se esqueça de inscrever no canal, tá? Dar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo para que a plataforma do YouTube entenda, né, que o nosso vídeo está tendo conteúdo bom e possa divulgar mais para mais pessoas para aprender a poderosa palavra de Deus. E você é um instrumento para fazer isso. É só compartilhar. Não compartilhe coisas ruins que está na internet, tá? Notícias ruins, né?
coisas, fatalidade, mas compartilhe as coisas boas que é a palavra de Deus. Você fazendo assim, você está evangelizando também as pessoas e contribuindo para que o reino de Deus cresça, né? E Jesus apareça. Deus abençoe sua vida, né? Se inscreve no nosso canal, um beijão no coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye e até mais.